Bom dia, irmãos. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo. Hoje com a lição Pérgamo, Fé Cristã e Cultura. O livro de Apocalipse, o capítulo de número 2, versículos 12 ao versículo 17. Eu convido você para abrir a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, o capítulo 2, versículos 12 ao versículo 17. E diz assim a palavra de Deus. Leiamos. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti alguma coisa, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Nós vamos estar orando a Deus, e eu gostaria que o irmão nos acompanhasse com a palavra de Deus em mãos, a nossa revista, o qual nós temos aí todo o conteúdo para nós estarmos meditando nesta manhã. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado, ó Pai, pela Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, com o maior professor, que é o Espírito Santo, com a melhor matéria, que é a palavra de Deus, que é aquilo que nós estudamos aqui nesta manhã. Está, Senhor Deus, nos conectando, nos ligando, Senhor Deus, para o céu. E isso, Senhor Deus, é maravilhoso. Ó Deus querido, abençoa nesta manhã a vida de cada irmão que está conosco, meditando a Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, aonde quer que esteja chegando, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de trazer a nós o entendimento espiritual, nos livrando, Senhor Deus, de todo o mal. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, nós vamos dar continuidade à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E conforme nós já estamos fazendo, hoje então nós faremos então uma viagem através do nosso vídeo, quando nós estaremos visitando então a igreja de Pérgamo. E eu quero convidar você para que você possa estar participando nesse momento.
Olá, sou Joaquim da Turquia. No quarto episódio do meu documentário sobre as 7 igrejas do Apocalipse, hoje a gente vai conhecer a terceira igreja, Pérgamo. Como eu disse antes, eu não sou uma autoridade religiosa, eu sou um guia turístico. Nestes vídeos, meu objetivo não é interpretar a Bíblia. Meu objetivo principal é dar-lhes informações básicas sobre a história e a geografia bíblicas. Eu acho que conhecer a vida dos cristãos do século I, que foram os primeiros a receber as cartas, nos ajuda a entender o Apocalipse melhor. Neste episódio, eu quero falar sobre 2 assuntos que afetavam a vida dos cristãos do século I. Eu quero falar sobre o sacrifício de animais nos templos pagãos e o significado dele para os pagãos e os cristãos. E também eu quero falar sobre o culto imperial, ou seja, a veneração de imperador romano como um deus. Mas como sempre, primeiro a gente vai conhecer a cidade atual. Vamos ver como é hoje Pérgamo. Ao contrário das primeiras 2 cidades do Apocalipse, Pérgamo não é uma cidade costeira. A cidade fica a 30 quilômetros do Mar Egeu. Pérgamo está 100 quilômetros ao norte de Esmirna e 80 quilômetros a oeste de Tiatira. Na cidade antiga de Pérgamo, tinha uma acrópole, ou seja, uma cidade alta, onde estão os mais importantes edifícios da cidade, e uma cidade baixa, onde morava o povo. Hoje, em cima dos restos da cidade baixa, está a cidade moderna de Pérgamo. E atrás da cidade moderna está o morro da Acrópole, ou seja, da cidade alta, onde estão os principais restos da cidade romana. Hoje, este morro é um museu ao ar livre. Nas cidades greco-romanas, na Acrópole, ou seja, na cidade alta, sempre tinha os mais importantes edifícios da cidade antiga. Na Acrópole de Pérgamo é assim também. Tinha vários templos dedicados a diferentes deuses, tinha uma biblioteca, um arsenal. Para os turistas que visitam Pérgamo hoje, o edifício mais interessante é o Teatro Antigo de Pérgamo. É o teatro mais inclinado do mundo romano. Tem uma inclinação de 70 graus e uma capacidade de 10.000 espectadores. Também tem outros 2 edifícios antigos que estão ligados aos nossos 2 assuntos deste episódio. Um templo dedicado ao imperador Trajano e o grande altar de Zeus.
Atrás de mim está o morro da Acrópole de Pérgamo. E em cima da Acrópole vocês podem ver uns pinheiros. No lugar deles, faz 2000 anos, tinha o edifício mais monumental da cidade antiga. O altar de Zeus, ou seja, o grande altar. Hoje, a maior parte deste edifício está no museu em Berlim, na Alemanha. Na Bíblia, no Apocalipse, na carta escrita para a igreja de Pérgamo, está escrito assim: conheço as tuas obras e onde habitas, e onde está o trono de Satanás. Por seu tamanho e por sua arquitetura e importância histórica, muitas pessoas interpretam o altar de Zeus como este trono de Satanás. Mas como eu disse antes, meu objetivo não é interpretar a Bíblia. Meu objetivo é falar sobre a história e geografia bíblicas. Agora vamos falar sobre os altares e a função deles. O altar de Zeus, por seu tamanho extraordinário, é uma exceção. Normalmente nos santuários pagãos, o altar era uma pequena construção que ficava fora e na frente de naus, ou seja, o templo, onde realizavam o principal ritual pagão, sacrifício de animais. Depois de sacrificar os animais, os pagãos compartilhavam a carne entre eles segundo algumas regras. E às vezes vendiam a parte sobrada nos mercados. Para eles era importante comer desta carne. Assim fazia a parte da sociedade pagã. Na Bíblia, no Apocalipse, nas cartas escritas para as igrejas de Pérgamo e Tiatira, está criticado comer desta carne. Paulo, na sua primeira carta escrita para os coríntios, explica o assunto com detalhes. Ele explica em que condições é possível comer e não é possível comer desta carne. Lá em cima do morro da Acrópole de Pérgamo estão restos de outro edifício importante, um templo dedicado ao imperador Trajano. O Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Jesus na ilha de Patmos. Naquela época ainda não existia este templo, mas o culto imperial, ou seja, a veneração dos imperadores romanos como deuses, era uma importante realidade das cidades romanas da Ásia. Não tinha este templo, mas nas 3 principais cidades da Ásia romana, tinha 3 diferentes templos dedicados aos imperadores romanos. Aqui em Pérgamo, tinha outro templo dedicado ao imperador Octávio Augusto. Em Esmirna tinha um templo dedicado ao imperador Tibério e na capital da Ásia Romana, em Éfeso, tinha um templo dedicado ao imperador Domiciano. O povo que morava nestas cidades tinha que aceitar o imperador romano como um deus. Para os pagãos, isso não era um problema, mas para os cristãos isso era inaceitável. Por isso, muitas vezes os cristãos que moravam nestas cidades foram castigados. Os cristãos do século I, que foram os primeiros a receber o Apocalipse, muitas vezes foram castigados, discriminados e perseguidos.
Mas, graças à fé, o amor e a coragem deles, o cristianismo cresceu. Bom, minha visita em Pérgamo agora termina, mas minha viagem na história e na geografia bíblicas continua. Minha próxima parada é Tiatira. Amados, nós damos continuidade então nesse momento na nossa escola bíblica dominical. É muito importante para nós termos também essa visão. Eu tenho até comentado com alguns irmãos que a gente tem tido contato, que tem sido maravilhoso. Estou vibrando com as nossas aulas e com as viagens que nós estamos fazendo também. Tem sido assim maravilhoso a gente poder visitar cada cidade e assim poder saber como ela está hoje e como essa cidade foi também no passado. Mas a palavra de Deus mostra para nós perdão, irmãos. A palavra de Deus mostra para nós nessa manhã a respeito da cidade, a cidade de Pérgamo. E conforme nós já pudemos ver, a cidade de Pérgamo, ela era conhecida por uma grande biblioteca que essa cidade tinha. E essa biblioteca ela tinha 200.000 rolos de pergaminhos. Então aí está já o nome da cidade, né? Por isso então Pérgamo, por causa dos pergaminhos. E conforme nós pudemos ver no vídeo a respeito dos deuses, em especial também o santuário a Zeus, né? Que foi mencionado também. Mas no livro de Apocalipse, o capítulo 2, o versículo 13, a palavra de Deus diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde estás o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então a palavra de Deus traz para nós aqui mostrando nesse texto uma situação onde a morte era uma realidade. A igreja nesse momento, ele mesmo diante de toda essa dificuldade que estavam vivendo, as perseguições que os cristãos estavam passando, o momento também quando os cristãos tinham sido obrigados, né, a se prostrar diante de César, mas eles continuaram firmes e eles não fizeram isso, e eles, por isso então eles tiveram muitas dificuldades, e muitos cristãos foram mortos naquela época. Quando nós fazemos um relacionamento com os nossos dias, nós também podemos ver que a igreja também tem passado por grandes dificuldades, e muitos cristãos têm até sido mortos também em nossos dias, nos países onde o evangelho tem sido fechado as portas para a entrada do evangelho. Então nós vemos que isso tem acontecido também. E nessa carta nós podemos observar também, queridos irmãos, diante desses ensinamentos, além dos 2.000 rolos de pergaminhos, né? A palavra que deriva também o nome da cidade, né? Pérgamo, pelos pergaminhos, pela grande biblioteca que existia nesse lugar. Nós podemos ver que a igreja estava passando por perseguições,
e nós observamos aqui 3 atitudes de Jesus, né, diante dessas perseguições. A primeira delas é, conforme nós vimos na lição anterior, as cartas seguem um padrão. De igual maneira, Jesus afirma conhecer a situação dessa igreja, que está sofrendo perseguição na capital da província do Império Romano. Ele também sabe das alianças que a igreja estava fazendo com os cultos idólatras à sua volta. Então a igreja é inserida ali nesse contexto, e ele fala dizendo para nós aqui sobre na capital da província do Império Romano, a Ásia Menor, era ali um local onde estavam as 7 igrejas, e aonde o Império Romano ele cuidava, né, e dirigia toda aquela região ali. E nós vemos então que a igreja também estava inserida diante desse contexto, e havia ali também cultos idólatras, e diante do contexto de vida que a igreja estava vivendo, muitas coisas estavam vindo para dentro da igreja também. E o apóstolo João escreve então a essa igreja, trazendo então algumas orientações importantes que está relacionado também com a nossa vida. Segundo lugar, nós vemos que ao observar esse sincretismo destrutivo na igreja de Pérgamo, Jesus ordena ao seu povo que se arrependa disso, que eles deveriam se arrepender disso, né? Então, quando Jesus vê esse sincretismo religioso ali junto com aqueles irmãos, e ele pede então para que o povo venha arrepender-se disso, né? E quando nós vemos a questão do arrependimento, nós vemos que a palavra de Deus, ela traz para nós, se você analisar e ver a respeito do arrependimento, nós vemos os profetas. Vamos pensar a respeito de João Batista. Ele veio, precursor de Cristo, pregando então a respeito do arrependimento. Jesus prega o arrependimento dos pecados, e nós vemos os discípulos pregando também a respeito do arrependimento do pecado. E agora o apóstolo João traz para nós essa orientação, que é uma preocupação também de Jesus a essa igreja, porque nós sabemos que o livro de Apocalipse, desde o início até o final, ele vai levando o leitor o entendimento, a pessoa do Messias, na pessoa de Jesus Cristo. E aqui então, Jesus então, mais uma vez fala e traz para nós, mostrando a respeito desse arrependimento. Terceiro lugar, Jesus promete recompensá-los caso se voltem para ele em contrição e arrependimento. Então ele promete que haveria de recompensá-los, né? E nós vemos então aqui o nosso primeiro ponto. Jesus conhece. Primeiro ponto da nossa lição. Jesus, ele conhece todas as coisas. Jesus conhece a nossa situação, assim como Jesus conhecia também a situação daquele povo naquela época. Em Apocalipse, o capítulo 2, o versículo 13, a parte A do versículo diz: conheço o lugar em que habitas. Conheço o lugar em que habitas. A dificuldade da igreja de Pérgamo era se manter fiel, mesmo envolta por uma cultura muito idólatra, com uma organização política, econômica e familiar que tinha um envolvimento direto com a religião, principalmente com a religião imperial.
Então, como que a igreja poderia então viver diante desse contexto político, diante desse contexto econômico, diante das famílias e diante então da religião? E é importante ressaltar que no mundo antigo não havia separação entre a vida cívica e a vida religiosa. Então é comum, por exemplo, nós vermos diante da história que algumas decisões, muitas vezes tomadas pelas pessoas diante das autoridades no passado, especialmente em Genebra, na Suíça, eram tomadas então algumas decisões diante da política, diante da sociedade, relacionado também com a decisão então de líderes também religiosos. Então nesse tempo não havia então essa separação. E Pérgamo era a capital da província e como tal era o centro do culto ao imperador, né? Então era o local onde tinha o culto ao imperador. Ali era exigido dos cristãos que oferecesse incenso à imagem do imperador e que confessasse: César é o Senhor. E é interessante que hoje nós saímos pela manhã e nos encontramos e você chega e você diz assim um bom dia, né? Para a pessoa que está encontrando-se com você. Naquele tempo não era assim. Você tinha que chegar e dizer: César é o Senhor. E a outra pessoa dizia: César é o Senhor. Agora é interessante que quando você diz César é o Senhor, você está trazendo que ele é o seu Senhor. E a palavra Senhor, conforme nós já meditamos anteriormente, Senhor, ela é muito forte. A palavra Senhor significa que ele é o meu dono, que ele tem autoridade máxima sobre a minha vida, e ele é o dono, ele tem autoridade máxima, ele é o meu proprietário, né? E por isso então muitos cristãos, eles não aceitavam isso. E por isso muitos cristãos haviam então sofrendo diante dessa situação, porque eles não usavam essa expressão. Havia então uma disputa de lealdade dos senhores, exigindo a submissão, porque não existia somente um senhor. Conforme nós pudemos ver, o templo a Zeus, né, e a outros deuses também existia também nessa época. Então nós podemos ver que ali era exigido dos cristãos que usasse essa expressão: César é o Senhor. Em Apocalipse mesmo, capítulo 2, o versículo 13, que é o texto que nós estamos trabalhando, ele escreve dizendo assim: conheço o lugar em que habitas e onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aqui então ele traz mais uma vez para nós esta palavra. E o imperador romano, ao conquistar o mundo de então, levou paz às regiões mais longínquas e é conhecido como a paz romana. E essa falsa paz era alcançada mediante guerra, mediante armas e mediante também um governo autoritário. Seu instrumento de paz era a cruz, usando para punir os rebeldes contra as autoridades imperiais. Então é comum, por exemplo, nós vemos na história que
quem era levado à cruz eram os malfeitores, eram os assassinos, eram as pessoas que a sociedade não queria essas pessoas juntos, né? Então quem era levado à cruz eram então os malfeitores, né? E a palavra de Deus mostra para nós também muitas vezes a respeito de Cristo, né? Que ele foi crucificado na cruz latina entre dois ladrões, né? Um à direita e outro à esquerda. Então ele usava a cruz, o Império Romano, para punir aqueles que eram os malfeitores nessa época. E dessa maneira também, Cristo também foi levado então a essa cruz ali, na cruz latina. Jesus então foi crucificado. E através do momento em que ele passou pela cruz, seu sangue foi derramado e nós recebemos então a salvação em Jesus. Nós vemos também, irmãos, que a palavra de Deus ela trata para nós, mostrando então sobre essas verdades, e provavelmente Antipas ele foi morto por não se prostrar diante de César, que havia uma disputa também entre esses imperadores, e não adorá-lo como Senhor, sendo morto pela sua fidelidade. E Satanás ele não venceu esse servo de Cristo que não negou a sua fé, o seu testemunho, que não negou a fé e deu testemunho de que há um único Senhor, Jesus ressurreto dentre os mortos, diante de quem todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Então nós lemos no texto lá de Filipenses, o capítulo 2, versículos 10 e versículo 11, onde ele mostra dizendo que todos vão confessar, toda língua vai confessar e vai se prostrar diante da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós podemos ver que é algo assim maravilhoso, a palavra de Deus se cumprindo. Nós vemos também que mostra no ensinamento para nós, no texto que nós lemos, ele trata mostrando também que dentro dessa igreja havia algumas linhas de pensamentos contrário à vontade de Deus. E Jesus aponta duas falsas doutrinas que invadiram a igreja: a doutrina de Balaão e a doutrina de Nicolaítas, dos Nicolaítas, né? Então essas duas doutrinas, elas invadiram a igreja nessa época. E eu quero então estar pensando com você também um pouquinho nessa manhã. A primeira doutrina, ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, quando nós vemos sobre essa doutrina de Balaão, a primeira doutrina, se você lê o versículo atentamente do capítulo 2, versículo 14, ele já explica para nós, né, dá um entendimento para nós a respeito dessa doutrina. Ele diz assim, no final do versículo, ele diz para nós assim: o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então a doutrina de Balaão, né, que trazia então essa orientação a Balaque, né, que era Balaque, ele era o rei dos Moabitas, né,
como está escrito lá em Números 22, versículo 10. E o problema dessa doutrina é que ele ensinava então e levava os filhos a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então essa era a visão então que Balaão falava então e ensinava a Balaque e ao seu reino para que agisse assim dessa maneira. Agora, se você poder estar atento aí na página 24 da sua lição, você vai ver no livro de Números, capítulo 22 até o capítulo 25, ele vai tratar, mostrando especialmente a respeito de Balaão e também de Balaque, né, que era o rei dos Moabitas. E nós vemos então que Balaão, na verdade, a gente entende que ele não era um profeta de Deus. Ele era assim um mágico, um feiticeiro pagão. E quando então Balaque ele viu que os povo de Israel era um povo muito forte, era um povo abençoado, era um povo que tinha um número grande de pessoas, e ele ficou com medo. E por isso então ele chamou esse mágico, esse feiticeiro chamado Balaque, melhor, Balaão, né? Balaque chamou então Balaão para que Balaão então pudesse então trazer a ele a vitória, né? Através das suas revelações. E daí nós vemos diante do texto lá no capítulo 22 de Números até o capítulo 25 e vai até o capítulo 31, versículo 17, versículo 31 do livro de Números. Ele mostra também que a questão de Balaque é até interessante a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto, porque ele, apesar de ser mágico, um feiticeiro, não pertencia ao povo de Deus, porque ele não pertencia ao povo de Deus, assim como também Balaque também não pertencia, né? Aí nós vemos a proteção de Deus ao povo de Israel. A proteção de Deus ao povo de Israel. E essa proteção também, ela vem para a nossa vida também, no nosso dia a dia. O povo de Israel é considerado como uma menina dos olhos de Deus. Isso significa que nós também, os cristãos, temos essa proteção, essa presença de Deus. E é até estranho muitas vezes quando nós lemos na palavra de Deus e você vai ler lá em Números 22 até o capítulo 25, depois no capítulo 31, versículo 17, versículo 31, você vai ver que Balaão, mesmo sendo mágico, um feiticeiro, ele, pela força da presença de Deus e o cuidado com o povo de Israel, diz que cada momento da sua revelação, vamos dizer assim, ele ia consultar o Deus, né? E nessa consulta, em vez dele amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoava, né? E aí trazia então uma grande controvérsia e Balaque ficava muito triste com isso. E é interessante que as coisas se passaram nesse momento e Deus então tratou de uma maneira tão severa que Balaão teve que ouvir até a voz da sua mula, né? Porque Deus então fez a mula falar para que ele entendesse a voz de Deus. E depois ele deixa aquele momento
E você encontra depois no capítulo 31 de Números, versículo 17 e versículo 31. Você entende que ele deixa aquele momento, mas ele não sai, né, do meio do povo, e ele continua trabalhando essa mensagem de coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar então a prostituição, trazendo essas coisas para dentro da igreja, tentando desviar o povo de Israel. Então lá em Pérgamo tinha essa dificuldade dentro da igreja. Mas se nós trazermos isso para os nossos dias, nós vemos que tem muitas doutrinas também, assim como a doutrina de Balaão, a respeito da idolatria, a respeito da prostituição, dentro das igrejas. Daí você vai dizer assim, mas eu não tenho ídolo. Mas se você tem, por exemplo, o teu carro pode ser um ídolo. A tua posição social pode ser um ídolo. A tua família. Então Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então que Deus abençoe e você possa entender e compreender esse ensinamento tão precioso. Nós vamos passar então agora para a segunda doutrina. A segunda doutrina então, no capítulo 2, o versículo 15, ele diz assim para nós: outro sim, também tu tens o que é da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas. Outro problema que tinha ali dentro da igreja também era a doutrina dos nicolaítas, né? E a doutrina dos nicolaítas é semelhante a essa doutrina também. Era uma doutrina que trazia a imoralidade para dentro da igreja, né? Trazia a imoralidade. E diante dessa imoralidade, a libertinagem diante da igreja, nós vemos então uma imoralidade sexual, né, na vida dos cristãos, diante dessa doutrina dos nicolaítas, que era um outro grupo que existia dentro da igreja. Eu vou trazer algo assim extra bíblico, né, que a gente tem ouvido falar. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, quando foi então instituído o diaconato da igreja, ali então foi eleito um diácono chamado Nicolau, né? E há uma teoria, uma visão assim nesse sentido que esse Nicolau, ele permaneceu dentro da igreja, né? E na igreja primitiva, e já no final da sua vida ele apostatou da sua fé e ele trouxe essa doutrina então a respeito da imoralidade, a vida sexual, a libertinagem para dentro da igreja, né? Então é uma visão assim extra bíblica, mas é importante assim para que a gente possa também ter assim um entendimento nesse sentido. Então essa igreja de Pérgamo, ela tinha essas duas dificuldades, a questão da doutrina de Balaão, a doutrina também dos nicolaítas. Em nossos dias temos também grandes dificuldades. Então a doutrina dos nicolaítas era um pequeno grupo de judeus em Pérgamo que tinha a intenção de destruir a igreja. Seus falsos ensinos misturavam a doutrina de Cristo e dos apóstolos com as doutrinas abomináveis em voga na cultura, com o propósito de justificar as suas práticas imorais. Então eles queriam viver realmente as suas práticas imorais. Segundo lugar, Jesus ordena. Jesus ordena, portanto, no capítulo 2, versículo 16: arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, mais uma vez, a respeito do arrependimento, o livro de Salmos, capítulo 7, versículo 12, diz: se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, né? Então, a respeito do arrependimento, que é muito importante.
O texto de Mateus, capítulo 18, versículo 6 diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Então, a questão que não devemos, então, levar com que as pessoas se desviem do caminho. Jesus recompensa, né? Então a palavra de Apocalipse capítulo 2, versículo 17, versículo A diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito disse às igrejas e o Espírito está falando hoje também às nossas igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então, do maná escondido. No Velho Testamento, no livro de Êxodo, nós vemos então a respeito do maná, né? Onde o povo de Israel recebeu o maná de Deus e eles tinham toda a alimentação quando eles estavam saindo. E aqui também ele fala sobre o maná escondido, né? Então ele traz também para nós, mostrando então a respeito desse maná, o alimento espiritual também para a nossa vida. Então a palavra de Deus mostra para nós, irmãos, e traz para nós essas verdades para a nossa vida. Então eu quero deixar para você esse texto, que Deus o abençoe grandemente e que o Espírito Santo ilumine a minha mente, a sua mente. Próxima semana nós estaremos então indo para Tiatira, uma certa tolerância, né? Uma igreja que tolerava algumas coisas. Então nós vamos orar. Deus o abençoe grandemente. Oremos. Senhor Deus, quero te agradecer por esta manhã, pela vida de cada um dos irmãos, Pai. Ó Pai querido, a tua palavra que foi lida, que ela tenha, Senhor Deus, guarida em nosso coração. Livra, Senhor Deus, nós do mal. E aonde chega essa mensagem, que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade de transformar, Senhor Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, Deus o abençoe grandemente e até o próximo domingo, se Deus permitir.